A paz, meninas, boa tarde. Estou aparecendo aqui hoje para falarmos uma palavra bem rápida, que fala sobre o eunuco. Eunuco de Atos 8, a partir do versículo 26 ao 39, que fala sobre a história do eunuco, né? Um personagem que se voltou ao Evangelho, né? Se batizou de uma forma extraordinária. Enquanto Filipe estava em Samaria fazendo a obra de Deus, evangelizando, né, vários apóstolos foram separados, espalhados para espalhar o evangelho, pregar o evangelho em toda a Judéia, em toda a Samaria, né? Filipe estava lá com seus colegas evangelizando, salvando vidas, e o Espírito Santo moveu Filipe à faixa de Gaza. Vai, em pleno meio-dia, mais ou menos. Imagina aí, meio-dia, onde o sol estava tinindo, ali era a área desértica, né? E Filipe foi por questão de obediência e porque ele era servo de Deus. E ele estava sensível à voz do Espírito Santo. Observe como uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo age. Ele obedece, ele compreende o que o Espírito Santo quer dizer, ele, além de compreender, ele vai, né? O ide que Jesus mandou fazer. E aí Filipe vai até a faixa de Gaza, e no momento que ele está ali, passa uma carruagem. Aquele eunuco era etíope, ele foi a Jerusalém, ele estava em Jerusalém, né? E ele carregava uma escritura que estava aberta no livro de Isaías. Era o livro de Isaías. E para adquirir aquelas escrituras, ele era um homem de posse, de alta posição, porque ele era eunuco, né? A palavra eunuco quer dizer que ele não tinha os órgãos genitais, né? E no sentido figurado, esse termo significa estéril, né? Uma pessoa estéril, uma pessoa fraca, uma pessoa inútil, né? Um eunuco, ele era tido assim: fraco, estéril, inútil. E a palavra diz que enquanto Filipe estava esperando, passou uma carruagem, e o Espírito Santo impeliu ele para que ele se aproximasse da carruagem. Quando ele se aproximou, ele viu o eunuco lendo a passagem de Isaías, e ele falou assim: entendes o que lês? Ele falou: não, eu não entendo. Se não tem quem me explique, né, como é que eu vou entender? Se não tem quem me explique, como é que eu vou entender? Está vendo a importância, cristãos, né? Nós, como cristãos, temos que aprender a palavra, devorar a palavra, estudar a palavra, para a gente poder explicar às pessoas o que cada palavra significa, que cada versículo significa, o que o Espírito Santo quer dizer com cada versículo, né? Aí está a importância da gente aprender a palavra de Deus, da gente ler a palavra de Deus, para que o Espírito Santo nos inspire a falar de Deus para essas pessoas, né? E estava aberto no seguinte versículo, aqui, no 32, Atos 8:32 diz assim: e o lugar da escritura que ele era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é retirada da terra. E respondendo o eunuco disse: rogo-te, de quem diz isto um profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ou seja, ele se interessou na parte em que essa pessoa que era Jesus diz assim, como ovelha muda foi levado ao matadouro e não abriu a boca. Na sua humilhação, ou seja, o eunuco se encontrava também em uma forma de humilhação. A pessoa ser tirada dos seus órgãos genitais era como se fosse
humilhante, era humilhante, né? Apesar de ele estar num alto cargo de confiança e tal. Mas ele não podia ser homem mais, então ele realmente estava num lugar de constrangimento, de humilhação. E ele disse assim, ó, na sua humilhação, a palavra dizia, né, o que tocou no coração dele, tocou no coração do eunuco essa palavra. Na sua humilhação foi tirado o julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é retirada da terra. E aí Filipe, abrindo a boca, começou a falar da Escritura e anunciou a Jesus. Ou seja, ele tinha falado de Jesus, que Jesus foi humilhado, foi cuspido, morreu por morte de cruz e morreu por nós e tal. E aí, de repente, o eunuco para no rio e fala assim, o que me impede de ser batizado? Ou seja, aquela palavra tocou no coração do eunuco. Ele abriu o coração para Deus. Ele ouviu o que Filipe tinha dito para ele. Ele ouviu a palavra e deixou que a palavra entrasse no coração. Ele permitiu que a palavra de Deus tocasse no coração dele. Porque ele não queria mais estar naquela forma de humilhação. E ainda que ele estivesse, dentro dele tinha a paz, que era Jesus Cristo. E ali naquele momento ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e ainda se batizou. Muitas pessoas aceitam Jesus e demoram um pouco para se batizar, para confirmar, né, aquele compromisso. E o eunuco disse, não, o que me impede de ser batizado? Eu quero ser salvo, eu quero ser batizado. E ali naquele instante, Filipe batizou o eunuco, batizou e ganhou aquela alma para Cristo. Tudo questão de abrir o coração, né? Filipe abriu o coração para o Espírito Santo, ouviu o Espírito Santo, ouviu as ordenanças do Espírito Santo, serviu, foi obediente, foi lá e falou de Jesus para aquele eunuco. E ele deixou a palavra, né? Ele abriu o coração, ele ouviu o que Filipe tinha dito, abriu o coração e deixou Deus entrar no coração dele. Então, talvez naquele momento não tinha mais a aflição, não tinha mais a questão de ser humilhado, não existia mais aquilo, era só o eunuco e Jesus, era a paz que fazia parte da vida dele. Aquela vida dele talvez não fizesse sentido, né? Como assim eu nasci, eu cresci para ser homem, né? Para gerar filhos e hoje eu não posso fazer isso. E aí começa, a partir daquele momento, daquela palavra que ele tinha visto que Jesus sofreu, o que Jesus viveu, e aquilo fez sentido para a vida dele. E aquela vida, depois do batismo, depois de deixar a palavra entrar no coração, aquilo tudo começa a fazer sentido. Ele tem um sentido. Ele tem um sentido. A cruz que ele estava carregando era temporária e ele tinha a eternidade mais para frente. Ele tinha a salvação da alma dele. Linda, linda essa história de conversão do eunuco. Linda essa história de Filipe, que se dispôs, né, a servir a Deus, a falar da palavra de Deus, apenas abrindo a boca e falando da palavra, pregando a salvação para aquele eunuco. Então, essa é a proposta que Deus tem para as nossas vidas. Servir, obedecer, deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. Que nós possamos estar dispostos a obedecer, mulheres, que nós possamos estar dispostas a obedecer a Deus, a servir a Deus, a falar da palavra de Deus, para que vidas venham se render, né? Para que vidas venham aceitar a Cristo, apenas abrindo as nossas bocas, falando da palavra. Um beijo para vocês, uma boa tarde, que Deus abençoe vocês. Que essa palavra possa entrar no coração, nas vossas vidas, em nome de Jesus. Um abraço.